Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para juntos podermos estudar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos iniciando uma série de estudos que tem como título Tudo Entregarei. Esse estudo que vamos fazer hoje tem como título Equilíbrio ou Dedicação. O texto base está em Lucas capítulo 14, verso 33. Leiamos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de poder estudar a tua palavra. Pela oportunidade, ó Deus, de poder louvar a Ti. E ajuda-nos, ó Deus, a louvar a Ti como o Senhor merece. Ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos a Ti como o Senhor merece. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse estudo fala sobre compromisso. Compromisso com Deus. Como nós devemos estar compromissados com esse Deus que tanto nos amou e que tanto nos ama. Para que toda a nossa vida seja dedicada ao Senhor e que nós possamos entender isso e cumprir esse compromisso que nós temos com Deus, que nós temos com a palavra do Senhor, que nós temos com Jesus. Então nós vamos iniciar dizendo que nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Como que nós dizemos isso? Essa frase tem uma dimensão muito grande. Consagrar a vida, consagrar a minha vida, consagrar a sua vida ao Senhor tem um peso muito grande. Um peso que traz para nós uma responsabilidade de viver conforme a vontade do Senhor. Eu não sei o seu caso, se você é cristão desde criança, se a sua família é uma família cristã, se você nasceu num lar cristão. No meu caso foi diferente. Eu vim a Cristo um pouco mais de idade. E o que eu posso dizer é que Jesus mudou a minha vida. Mudou a minha maneira de viver, mudou o meu ser. Então o meu encontro com Cristo foi algo assim maravilhoso. E para começar esse estudo nós precisamos entender que nós precisamos seguir a Jesus. Nós precisamos seguir ao Senhor sem olhar para trás. O que é isso? É ter compromisso com Ele. E também devemos conhecê-lo. Como? Nos envolvendo com Ele mais e mais, mediante o estudo da palavra, mediante o estudo da Bíblia e tendo também uma vida de oração. Uma vida de oração, uma vida de dependência do Espírito Santo. Que é isso? É ter profundidade no conhecimento de Deus. Então as duas palavras-chave para nós hoje é compromisso, sem olhar para trás, e profundidade, que é isso, dependência do Espírito Santo. O nosso grande modelo de inspiração para a nossa vida não pode ser outro a não ser Jesus Cristo, que é o Filho de Deus que deixou o céu, deixou a companhia de seu Pai para vir aqui, para sentir aquilo que nós sentimos e para cumprir uma missão que estava programada antes da criação do mundo. E a gente pensa, será que nós temos buscado o conhecimento de Jesus? Será que nós temos buscado esse conhecimento com o objetivo de desenvolver uma completa obediência a Deus, o Pai, assim como Jesus o fez? Será que essa dedicação também, essa obediência me faz servir aos outros, servir ao próximo, servir a minha família, servir a igreja? Quando nós compreendemos o caráter de Deus, isso se torna mais fácil. Quando Jesus nos ensina a permanecer no seu amor, Ele está propondo que quanto mais conhecemos o seu caráter, mais temos que mostrar a prática desse amor. Compreende? Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Jesus, mais as suas ações têm que mostrar na prática o conhecimento desse amor. Hoje nós vemos as pessoas querendo conhecer a Deus, muito a fim de conhecer
a Deus, mas a fim de se realizar nele. Independente do que ele peça para que eu faça ou seja, entende? As pessoas querem se realizar em Deus, quando na verdade nós devemos conhecer a Deus para compartilhar do amor, e não para somar algo para nós, não para receber, mas sim para partilhar. Nós devemos compartilhar com os outros o amor, o mesmo amor que Jesus teve por mim, independente de quem sejam. Esse é o caso do profeta Jonas. Deus quis que ele pregasse aos ninivitas, que eram inimigos do seu povo, eram pessoas terríveis. E Jonas não quis fazer isso. Ele teve medo, sim, mas ele não quis fazer porque ele julgou que aquele povo não era merecedor da palavra do Senhor. E quando Deus salvou muitos daquele povo através da palavra ali de Jonas, a palavra pregada por Jonas, Jonas ficou bravo com isso. E isso não pode acontecer conosco. Nós devemos compartilhar da palavra do Senhor com qualquer pessoa que seja. Um outro ponto, nós devemos ter sobriedade no relacionamento com Deus. Devemos olhar aqui para o texto de Romanos 12, 2, e lembrar que o culto, o nosso culto a Deus, ele é muito mais lucidez, muito mais inteligência do que emoção. Hoje se tem dado muita ênfase à emoção, ao sobrenatural, quando na verdade a palavra do Senhor nos diz que o nosso culto deve ser um culto racional, ou seja, Paulo está enfatizando aqui que a nossa fé não é um passo no escuro, algo que nós não sabemos o que vai acontecer, mas mais do que isso, ela deve estar firmada num envolvimento pessoal com o Senhor, um envolvimento racional, sabendo que nós devemos confiar em Deus. Nós concluímos o estudo hoje olhando para o tipo de relação que Jesus tinha com os seus discípulos. Esse contato dele com os discípulos sempre exigia uma resposta clara e urgente. Seus ouvintes, eles demonstravam interesse em segui-lo, disposição em obedecer-lhe em tudo e renúncia a tudo quanto o tem. É o que o texto que nós lemos diz, né? Aquele que quer seguir-me, renuncie a tudo. É seguir a Cristo. Estarmos prontos, preparados para dar a nossa vida, para entregar a nossa vida a Jesus. Concluindo, nós vamos deixar uma pergunta para que nós possamos respondê-la durante a semana. Como podemos medir a nossa dedicação ao Senhor? Será que eu ajo mais por conveniência ou por consciência de que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Que nós possamos, com a nossa vida, nos dedicar, ter compromisso, sem olhar para trás, dedicar-nos inteiramente a Deus, através da dependência do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade de podermos estudá-la e agradecemos por todos os irmãos que estão aqui estudando conosco. Que o Senhor aplique a Sua palavra nas nossas vidas. Aplique, Senhor, e que nós possamos fazer a Tua vontade, que nós possamos ter compromisso, que nós possamos ter dependência de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que todos tenham um excelente dia na paz de Jesus.